Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olivar, fica à vontade, pega o seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber. Inclusive, eu já peguei o meu aqui porque o nosso episódio hoje é muito especial. Na verdade, todos são, né? Mas eu gosto muito de falar desse tema. Inclusive, eu já falei disso em um outro vídeo, mas eu acredito que ele pode ser um tema muito mais aprofundado, porque ele revela muito mais sobre quem nós somos, sobre a nossa autenticidade, como nós somos vistas e lembradas e como isso também pode até impactar o nosso posicionamento de marca. E o nosso ponto aqui é: comece pelo não. Eu acredito que o não, ele diz muito sobre o nosso sim, ele revela muito sobre quem nós somos. E para entrar nesse assunto, eu quero até contextualizar como isso se revelou para mim, que pode te inspirar a se entender também como que você pode colocar isso na prática. Tudo começou em 2019, como vocês já sabem, comecei a minha marca Nativa Digital em 2019. E nessa época que eu comecei, eu tinha muita certeza de quem eu era. Eu tinha muita certeza do que eu queria impactar, da forma como eu queria ser vista e lembrada no mercado. Só que assim que eu fui crescendo, né, no digital, lá para 2021, que eu já até falei que eu me perdi. E quando eu me perdi, eu falei, gente, o que eu sou? O que eu posso oferecer para as pessoas? Eu tava me sentindo muito uma farsa. E você vai entender o porquê. Quando eu comecei a viver a vida do outro, a fazer o que o outro fazia, me enquadrar dentro de um padrão, me perdi totalmente de mim mesma. Eu não entendia o que eu estava fazendo, eu não entendia o que eu poderia oferecer e sempre eu me achava uma mentirosa. Eu falava, gente, mas será que eu acredito mesmo nisso? Será que isso faz sentido? Até que quando eu comecei a trabalhar com marca pessoal e personal branding, eu falei, tem um ponto aí que eu não tô prestando atenção, que eu acredito que eu preciso analisar. Foi aí que eu comecei a fazer uma lista do que eu gostava e do que eu não gostava. E eu comecei pelo não. Não gosto de padrão, não gosto de marketing agressivo, não gosto de gerar ansiedade nas pessoas, não gosto disso, eu fui fazendo várias coisas. E quando eu fui ler a lista do que eu não gostava, para minha surpresa, eu entendi muito do que eu gostava. Eu falei, se eu não gosto de padrão, eu gosto das pessoas sendo elas mesmas. Se eu não gosto do marketing agressivo, eu gosto de uma coisa mais humanizada, gente como a gente. E isso me trouxe tanta clareza, que é algo que eu quero muito que você faça. Esse exercício do que você não gosta, do que não faz sentido para você, do que você não acha bacana, dos seus nãos. Porque na nossa vida a gente vai falar muito não. E eu acho até saudável. Eu vi várias vezes umas criadores de conteúdo, algumas mulheres falando assim, eu acho muito difícil falar não. E pra ser sincera, na minha vida pessoal, eu também acho difícil falar não. Eu, por natureza, eu tenho uma coisa de querer agradar as pessoas, de fazer com que elas se sintam à vontade. Mas por muito tempo e muita terapia, eu pensei que eu preciso falar não. Porque se eu falo sim pra você em algo que pra mim é desconfortável, eu tô falando não pra mim. E vale a pena você ficar confortável, beleza, tudo bem pra você, e eu não ficar confortável? Então, quantas vezes a gente fala não pra nós mesmas, quando na verdade o não é para circunstâncias, para as coisas que fazem ou não fazem sentido pra nossa vida? Isso a gente pode levar também pros nossos negócios, de olhar e falar assim, isso não faz sentido pra mim. Então, qual que é a moral dessa história que eu trouxe, todo o meu começo que me fez chegar até aqui? O nosso não mostra para as pessoas quem nós somos. Então, o que a pessoa não vai encontrar na sua marca? O que a sua marca não oferece? As pessoas, quando elas me contratam, ou quando elas chegam no meu conteúdo, no meu perfil, em tudo que eu ofereço, elas não vão encontrar fórmulas mágicas. Elas não vão encontrar receitinha de bolo. Elas não vão encontrar um passo a passo. E isso faz tanto sentido porque contextualiza, traz coerência para tudo que eu ofereço. E eu acredito que é importante a gente olhar exatamente para esse viés. A autenticidade é coerência.
É você respeitar os seus valores, é você respeitar o que você acredita e o que você não acredita. E falando sobre os nãos, pra gente conseguir dizer os nossos sims. Eu lembro não, né? Porque é uma coisa que acontece bastante. Mas todos os dias no meu direct eu recebo várias propostas de jogo do Tigrinho. Várias. Teve uma vez, deixa eu até beber meu café. Teve uma vez que eu até falei pra minha família, eu falei pras pessoas na minha volta, eu falei, gente, é bizarro, porque se a gente parar pra pensar só no dinheiro, chama muita atenção. A pessoa falou assim, olha, eu acho legal você fazer uma indicação pro seu público e você vai receber 30 mil reais por um story. E aí eu parei e falei, que? Lógico que não! Nunca nesta vida que eu trocaria a credibilidade, a conexão com a minha audiência por um dinheiro sujo. Um dinheiro onde existem várias famílias que estão tirando de onde não tem para tentar achar que vai ganhar alguma coisa. Eu não quero ganhar dinheiro a custas das pessoas. E quando, não só daquilo que eu falei logo no começo do episódio, mas quando eu parei disso, eu falei, caramba, é isso. Esse é meu não. Eu não quero ganhar dinheiro em cima das pessoas. Eu não quero ganhar dinheiro em uma mentira. Eu não quero fazer com que você sofra para que eu fique feliz e fale, ai, esse é o meu número de faturamento. E aí eu fui entendendo, cara, eu sou assim. Eu trabalho com marketing honesto, eu trabalho com uma humanização real. Gente, deu errado, deu certo. E eu não fico pensando em como agradar, eu só penso em como eu quero que as coisas façam sentido. E para fazer sentido, eu preciso ter muito claro o meu não. Isso me faz lembrar até da história. Ai, gente, eu amo essa história. Da Alice do País das Maravilhas, quando o gato fala pra ela, mas pra onde você vai? Aí ela não sabe o caminho. Aí ele fala, então qualquer caminho serve. Então quando você não sabe o seu não, você se perde, sabe? E eu lembro de uma frase que as pessoas falam, o sim é muito óbvio, mas o nosso não também é, porque a gente consegue entender os nossos valores, a nossa essência. Eu nunca vou indicar tigrinho, eu nunca quero fazer com que as pessoas se sintam ansiosas para comprar um curso. Tanto é que dentro do meu processo de vendas eu falo, eu não quero que a pessoa se sinta frustrada ou ansiosa para comprar o meu curso. Eu quero que ela compre porque faz sentido para ela. Então é algo para mim muito real, muito honesta. E olha quanto que o nosso não revela as coisas. Você pode ter várias propostas, você pode fazer várias coisas, mas se não faz sentido para você, você não vai fazer. E isso as pessoas vão olhar e vão falar, com a Jaque, eu não vou encontrar a fórmula mágica. E eu não preciso ficar reafirmando, você não vai encontrar a fórmula mágica aqui. Eu deixo muito claro os meus nãos. Não é isso, não vai ser assim, não vai ser desse jeito. Eu acho muito fácil agora falar não, porque eu consigo entender o que faz sentido pra mim. Então esse episódio é muito para que você realmente enxergue esse processo de falar não. Como os nãos, eles podem abrir portas. Até falando sobre essa parte da influência da criação de conteúdo, nós recebemos várias propostas. Várias coisas acontecem, mas a gente precisa pensar, será que isso faz sentido com a minha comunidade? Será que isso faz sentido com a minha comunicação, com a forma que eu quero ser vista e lembrada pelas pessoas? Se não faz sentido, a resposta é não. E o não é muito claro, porque ele não tem curva. É não e é não. Olha, gente, eu ofereço isso. E aí a gente consegue chegar num lugar muito transparente, que eu acho isso muito legal no digital, com pessoas que realmente enxergam os nãos. De que quanto mais você fala não para as coisas que não fazem sentido, mais você consegue mostrar para as pessoas quem você é. E você tá falando não para aquilo que realmente não faz sentido para você? Ou você tá perdida exatamente nesse ponto? Já que eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido e o que não faz sentido pra mim. Então vamos fazer uma pergunta simples. O que as pessoas não vão encontrar na sua marca? O que as pessoas não vão sentir no seu negócio? O que as pessoas não vão pensar sobre você? E aí a gente pode entrar muito nesse não. Então faça uma lista.
muito clara. Você vai separar tipo escola mesmo. Uma parte do não gosto, não faz sentido, não me identifico. E depois você vai pro sim. O não te abre muitas portas. Eu acredito que é uma clareza que a gente não sente. E as pessoas têm medo de falar não. As pessoas, elas têm um receio de falar, eu não vou falar não, porque, nossa, pode soar rude, pode soar mal educado, pode soar até, como eu posso dizer, prepotente. Não tá sendo. Você está preservando a sua autenticidade. E quando a gente fala sobre autenticidade e coerência, qual que é a incoerência? Vamos supor, eu sou uma marca acolhedora. Qual que é a incoerência? Você ir lá gravar falando mal dos seus clientes, falando mal daquilo que você está oferecendo. Então, é uma incoerência. Agora, a coerência é: não acredito nesse tipo de posicionamento agressivo. Então, beleza, como que o que acontece na sua marca? Então, são as provas diárias que só reforçam aquilo que realmente faz a diferença, que é realmente os nossos nãos. E aí que a gente consegue criar uma comunidade muito bonita, que se identifica com os nossos valores. Eu acredito que isso nunca foi tão importante como está sendo agora nas redes sociais, porque eu vou até falar um clichê, né? As pessoas, nós estamos numa era tão hiperconectada, nós recebemos tantas informações por segundo, tudo acontece com tanta facilidade que a gente não sabe diferenciar o que é de verdade e o que é de mentira. E quando a gente tem a clareza dos nossos nãos, isso fica muito mais fácil de ser percebido. Aproveite esse momento para que você se reconecte com a sua essência e se questione mais. Para que quando você for consumir um conteúdo ou quando você for criar um conteúdo, quando você for se posicionar e se comunicar com a sua audiência, você pensar, isso faz sentido comigo? Eu acredito que quanto mais a gente se questiona, fica mais fácil os nãos e também fica mais fácil a gente ter a clareza do nosso posicionamento. Porque você não vai aceitar qualquer coisa por qualquer dinheiro ou por qualquer outro benefício. Você sempre vai pensar se aquilo faz sentido ou não para você. Você vai recusar coisas que aparentam ser boas, mas não faz sentido para você e tudo bem. Vai fazer sentido para outra pessoa, pode fazer sentido para outra pessoa, mas para sua vida, para o seu estilo, para aquilo que você comunica, para sua realidade, principalmente para sua personalidade, aquilo não faz sentido. E todas as vezes que eu falo sobre você gosta disso, você não gosta disso, traz isso para a sua marca, é realmente esse questionamento. O que eu sou? E fazer esse exercício nas redes sociais, de você tirar pessoas que não fazem sentido para você, de pessoas até que você nem sentaria numa mesa para conversar. Por que a gente consome isso, sendo que não combina com a nossa personalidade? Então, quando eu fiz essas renúncias, né, porque cada escolha tem uma renúncia, sempre tem esses dois lados da moeda. Mas quando eu comecei a falar não, eu comecei a entender que, beleza, eu não vou ser do marketing agressivo, mas tudo bem, talvez eu não vou ganhar tanto dinheiro quanto essas pessoas ganham, porque elas ganham através de um marketing realmente agressivo, que fala pra pessoa que são as últimas vagas e, não sei o quê, e traz essa ansiedade, dá até uma falta de ar, um aperto no coração. Mas também eu comecei a entender que, beleza, eu não vou atingir desse mesmo jeito, mas eu vou ter uma comunidade super engajada, eu vou criar um negócio a longo prazo, eu vou me conectar com as pessoas de uma forma profunda, eu vou criar conexões genuínas e reais. Então a gente começa a colocar na balança o que realmente compensa. E tendo clareza do seu não, você começa a entender o porquê você faz o que você faz. E é muito importante a gente pensar nisso. Quando uma pessoa compra o seu negócio, quando ela vai comprar no seu negócio, ela não compra por conta do que você oferece. Porque pensa comigo, isso seria facilmente encontrado em outro lugar. Ela compra por conta de você. E isso é o mais louco. A pessoa compra primeiro você e depois o seu negócio. Então, tudo que importa é o que você faz e como você faz. Percebe que é muito importante você ter clareza do seu não, porque só assim você vai conseguir entender o porquê você faz, como você faz, o que você faz. Olha que bizarro como o não que a gente subestima pode transformar as nossas vidas para a gente ter mais clareza da nossa personalidade, da nossa essência, daquilo que a gente pode oferecer para as pessoas. E realmente pensa como se fosse uma balança. Eu vou renunciar isso, mas
eu vou ganhar isso. Sempre vai ter prós e contras. E algo que eu sempre falo aqui nos episódios e nas minhas redes sociais é que a autenticidade é muito sobre você ter coragem de não agradar, de discordar, de ter que sustentar a sua opinião, de ter pessoas que talvez não gostem tanto de você. Mas aí você, por outra partida, não entra no padrão, não entra de uma pessoa mais do mesmo, sabe? Você consegue se diferenciar. E aí que tá o ponto. Você precisa entender se é exatamente isso que você quer. Porque talvez eu esteja falando aqui pra você abraçar os seus nãos, abraçar o que você quer, e você realmente não quer isso nesse momento. E tá tudo bem. Esse é o seu não. Mas é importante você sempre pensar, eu estou sendo eu mesma e isso faz sentido pra mim. Por mais que eu não alcance números gigantescos nas redes sociais, mas eu estou me respeitando. Então, a cada escolha existe uma renúncia. A gente precisa abraçar isso com muita clareza, com muita empatia e muito respeito pelo processo, porque é muito fácil a gente duvidar dos nossos nãos quando tudo parece mais fácil para as pessoas à nossa volta, tudo parece mais perfeito, então você sempre pensa, eu vou falar assim, igual essa pessoa fez, porque eu vou me sentir da mesma forma que ela. E não vai. Você vai precisar pensar que é outra realidade, outro contexto, outros recursos, outras ferramentas e principalmente é uma outra pessoa. É aí que eu acredito que a gente pode mudar tudo. Entender cada vez mais. Isso combina comigo? Será? Não combina. E aí isso também traz muita clareza do que você vai criar de conteúdo, da forma que você vai se posicionar, porque eu penso que posicionamento, mas posicionamento nada mais é do que a forma como você... o espaço que você conquista na mente e no coração das pessoas. E eu acredito que a gente pode aproveitar isso trazendo a realidade, trazendo a verdade, o que combina com você. E é isso que te destaca. As pessoas, elas vão comprar exatamente por esse sentimento de verdade, de deixar muito claro que você não é. Então, vamos supor, eu trabalho com branding, eu não gosto de lançamentos, eu já falei isso várias vezes, né? Não gosto de lançamento, então quando eu vou lançar alguma coisa, tentar ao máximo criar lançamentos que façam sentido pra mim, porque precisa ser legal. A diversão tá na criação e não na validação, porque às vezes a gente externaliza muito o que as pessoas vão pensar sobre isso, o que eles vão sentir, e de certa forma é importante como a sua audiência vai te enxergar. É para você ver se realmente você está comunicando aquilo que você precisa. Mas não deixe com que isso te trave para que você se confunda nos seus nãos. Eu não gosto disso, eu não acho bacana isso. Então, faça a sua lista hoje. O que você não gosta, o que você não acha que não faz sentido para você, o que faz sentido. Então, começa pelo não. O seu não te ajuda muito e assim, de uma forma muito bacana, muito clara sobre os seus sims. E trazendo até o exemplo da Alice novamente, é assim que você vai encontrar o seu caminho. Porque eu acredito que a personalidade, ela funciona como uma bússola, sabe? É ela que vai te mostrar o caminho. E cada pessoa tem a sua bússola. Você vai pensar, será que eu quero ir nesse caminho? Não achei bacana, não achei legal, não condiz com a minha vida. Vou ir por esse aqui. E é isso que vai te ajudar a atingir o seu objetivo no futuro, a você se conectar mais ao seu propósito. Por mais que eu acho que o nosso propósito tem muito a ver com as nossas vivências, mas isso pode ser papo para outro episódio. Mas eu acredito que quando você usa a sua personalidade como bússola, quando você repara mesmo e se questiona do que faz sentido pra você, do que não faz, fica muito mais fácil fazer o caminho, do que o caminho se faz caminhando, fica mais fácil você escolher as suas batalhas, fica mais fácil você fazer as suas renúncias, porque você não está mentindo pra si mesma e nem para as pessoas. Você tem muito claro o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você e o que você quer para o seu futuro, para sua vida, para sua realidade e principalmente para sua marca, que é um dos pontos que nós falamos muito por aqui. Então, se eu posso te deixar um conselho desse episódio hoje os seus nãos dizem muito sobre o seu sim. Toda vez que você se sentir confusa de alguma coisa na sua vida, vai pelo lado não. O que isso tem a ver comigo? O que isso combina? Qual que é o não da situação? Isso vai te ajudar a balancear, a entender melhor, fazer melhor as suas escolhas e entender quais são os prós
e os contras. E para aproveitar todo esse sentimento que nós conversamos aqui nesse episódio, eu quero saber de você. Quais são os nãos que você fez para sua marca, tanto para sua marca quanto para sua vida pessoal? E eu te encontro no próximo episódio. E antes até de finalizar, eu quero lembrar que esse podcast nós criamos juntas. Então, pode falar o que você achou desse episódio, o que você gostou, o que você acha bacana de a gente trazer aqui também. E me fala dos seus nãos. Até o próximo episódio. Beijo!